Bom dia, terceiro A, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, mais uma semana que se inicia. Eu espero que nós tenhamos uma ótima semana, cheia de coisas novos capítulos, novos aprendizados, novos conhecimentos. Contem com a Pro para o que vocês precisarem. Se surgir alguma dúvida, se tem uma dúvida que está lá atrás e vocês não perguntaram e agora estão precisando. Nós estamos vivendo um momento muito diferente, certo? Essas aulas online, gravada, a gente não tem tanto contato como nós tínhamos na escola, mas podem contar em contato com a Pro vai estar disponível na plataforma o tempo inteiro, das 8 ao meio-dia, eu sempre vou estar lá, então qualquer angústia, qualquer medo, qualquer dificuldade, procurem a Pro, certo? Espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, que vocês tenham descansado bastante, brincado, curtido a casa de vocês e vamos continuar com os nossos estudos, tá? Nós estamos no capítulo 8 de História e Geografia, onde o título é Pesquisando o Bairro da Minha Escola, tá? Só que antes da gente entrar neste capítulo 8, que é muito interessante, vai retomar um pouquinho que a gente viu antes, no capítulo 6 e 7 de História e Geografia, só para a gente se situar e lembrar do que a gente está falando, tá? No capítulo 6, a gente falou um pouquinho sobre ruas e avenidas. Nós vimos que as ruas elas não são iguais, certo? Nós vemos ruas que são movimentadas, outras que são mais tranquilas, ruas com muitas árvores que são arborizadas e outras que não possuem árvore nenhuma. Vimos ruas com asfalto, outras com barro, outras com terra, certo? Estudamos a diferença entre ruas e avenidas, vimos que as avenidas são mais extensas, são mais largas, possuem mais movimentação de pessoas, de automóveis, tá? A Pro deu o exemplo da Avenida Tenente Marques, que é onde fica a nossa escola. A gente encontra muito comércio, né? Farmácia, papelaria, restaurante, casa de material de construção, dentre outras coisas, o que torna essa avenida muito movimentada, tá? Se vocês podem lembrar aí, vocês sabem que o tempo inteiro tá passando carro, moto, ônibus, caminhão, gente, certo? Então é uma rua bem movimentada, que é chamada de avenida. Ruas são normalmente dentro de bairros, são ruas mais tranquilas, com pouca movimentação. E dentro do bairro a gente vai encontrar mais casas, sejam elas térreas, sejam elas sobrado ou apartamentos que são dentro dos prédios, certo? E um ou outro comércio, um mercadinho, uma padariazinha, tudo bem? Nós, na sexta-feira, a Pro fez a leitura de um livro. O livro é A Rua de Marcelo. Ele descreveu um pouquinho sobre a rua dele. Então, ele contou que na rua dele tinham prédios, tinham casas térreas, tinham casas que são sobrados. Contou que as calçadas eram diferentes, que a rua era de asfalto, que possuía um campo de futebol perto da casa dele. Então, ele contou um pouquinho como eram as características da rua onde ele morava, certo? Ele contou que toda rua possui um endereço, que é para você localizar aonde fica esta casa. Então, o endereço e o número da casa, certo? Também no capítulo 6, nós vimos que as ruas elas passam por transformações ao longo do tempo. Como assim transformações? Antigamente, as ruas eram feitas de terra, com pouca iluminação, poucas casas, certo? Era uma ou outra. A gente podia ver mais árvores, mais canteiros, mais praças. E com o tempo, com o crescimento da população, isso precisou mudar, né? As ruas foram asfaltadas para que pudessem usar os automóveis, mais casas foram aparecendo durante o tempo, então elas foram se transformando à medida das necessidades humanas, certo? Vimos também sobre os quarteirões, estudamos sobre os quarteirões da nossa escola. O que são os quarteirões? É um conjunto de várias ruas, de 3 ou 4 ruas, certo? Eu tenho lá algumas casas e é um conjuntinho de várias ruas. Tudo bem? Lembraram o que são os quarteirões? Eles possuem formatos e tamanhos diferentes. Eles podem ser grandes, eles podem ser pequenos. Tudo bem? Vimos também no capítulo 7 sobre os bairros. Os bairros são formados das ruas, certo? E que cada bairro possui uma história. E a gente tem 3 formas de serem criados um bairro. Vamos só relembrar essas 3 formas. A forma espontânea, que é onde uma pessoa vai lá, compra um lugarzinho e constrói uma casa. Aí outra pessoa vai lá, compra um outro espaço, constrói sua casa. E assim por diante. Quando várias pessoas constroem as suas casas, elas precisam de alguns serviços essenciais, como iluminação pública,
coleta de lixo, limpeza das ruas, certo? Dentre tantas outras coisas. Rede de esgoto, tá? E aí elas precisam ir até a prefeitura, elas se juntam em um grupo, vão até a prefeitura e pedem esses serviços públicos. O que é serviços públicos? Serviços feitos pela prefeitura, tá? Também a segunda forma de um bairro surgir é de forma planejada, ou seja, um único proprietário de terra, ele vende vários terrenos, vários lotes para as pessoas. Só que esse proprietário deste terreno é ele quem vai até a prefeitura e que pede os serviços essenciais para a população, tá? E a terceira e última forma de formar um bairro é o bairro popular, que é feito pela própria prefeitura, tá? São casas mais baratas para pessoas de um valor aquisitivo mais baixo, certo? E a própria prefeitura disponibiliza todos os serviços necessários para essas pessoas. Tudo bem? Nós lemos sobre um bairro em São Paulo, que era o bairro de Higienópolis, as mudanças desse bairro ao longo do tempo. Os bairros eles possuem uma história, seja ela uma história recente, seja ela uma história mais antiga, tá? Então vamos entrar no nosso capítulo de hoje, que está na página 121, tá? Acompanhem com a Pro. Então, capítulo 8, pesquisando o bairro da minha escola. Você conhece o bairro da escola em que estuda? Como será que ele se organizou? Quem foram os primeiros moradores? Quais as construções mais antigas? Ao estudar o local onde sua escola está situada, você poderá reconhecer os diferentes elementos que atualmente o compõem e também encontrar pistas deixadas pelos antigos moradores, descobrindo um pouquinho do passado deste bairro, tá? Antes da gente conhecer um pouquinho sobre a história do bairro da nossa escola, a gente vai fazer como se fosse um estudo do meio, que eu já vou explicar para vocês o que é um estudo do meio, tá? Então, trocar ideias. Eu quero saber de vocês, na opinião de vocês. Vocês acham que o bairro da nossa escola é um bairro novo ou é um bairro antigo? E o que leva você a pensar desta forma? Pensem aí, respondam na cabecinha de vocês, tá? 2. Como que seria possível, então, a gente obter informações sobre o presente e o passado do bairro em que a gente está, onde está a nossa escola? Como é que a gente consegue conhecer o bairro, a história do bairro da nossa escola? De que forma? Bom, como que a gente pode conhecer? Conversando com pessoas antigas que moravam no bairro, pesquisando na internet, em livros, na biblioteca, em fotos antigas, certo? Tem várias formas de conhecer o passado de algum lugar, conhecer a história de algum lugar, certo? Página 122. Conhecendo o bairro da minha escola. Você fará um estudo do meio para conhecer as características do bairro de sua escola, ou seja, como que é o bairro da nossa escola, certo? Mas antes, o que é um estudo do meio? Terceiro, quadrinho roxo para a gente ler junto aí. O estudo do meio ocorre quando os alunos saem da sala de aula ou da escola, acompanhados dos professores, com o objetivo de aprender determinado conteúdo. Trata-se de uma etapa do estudo no qual o aluno deve observar e registrar elementos de um meio, ou seja, de determinado ambiente. Por exemplo, o comportamento dos animais em um zoológico, os tipos de plantas de uma região, uma paisagem, peças de um museu, um conjunto arquitetônico, as características de uma rua ou de um bairro e etc. Então, o estudo do meio nada mais é do que estudar e observar alguma coisa. Lembra lá na escola, quando a gente fez aquela atividade de ciências, que a gente tinha que conhecer um pouquinho as nuvens, que vocês tinham lá o medidor de nuvens. Se a nuvem está mais escura, a probabilidade é que chova. Se não tem muitas nuvens no céu, a probabilidade de sol forte. Foi um estudo do meio. A gente olhou as nuvens, observou as nuvens e chegou à conclusão de que aquela nuvem seria, tipo, a nuvem que vai chover porque hoje está com cara que vai chover. Certo? Isso é um estudo do meio. Observar as coisas. No caso aqui, a gente não vai poder fazer um estudo do meio passeando pelo bairro da nossa escola, certo? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos usar a nossa imaginação, a nossa memória e lembrar como que é o bairro aonde está localizada a nossa escola, certo?
bairro, há muitos elementos que precisam ser observados. Assim, para organizar o seu estudo, você terá em mãos um roteiro de observação e de registro, que está na página 123, 124, 125. Tudo bem? Eu já vou explicar. Siga as orientações do seu professor e leve em consideração os procedimentos a seguir. Eles são muito importantes quando se faz uma atividade fora da escola. No caso, como a prova havia falado, a gente não vai poder fazer isso no momento, tá? Mas vamos usar a nossa memória e vamos lá na página 123. Está escrito assim, roteiro para análise do bairro. Então, a gente vai relembrar do bairro onde está a nossa escola, das ruas ao redor, dos quarteirões, da avenida principal, tá? Então, eu tenho lá 15 perguntinhas muito tranquilas que vocês vão responder para mim aí na apostila fazendo um X, tá? Primeira perguntinha. As ruas são arborizadas? A gente vê no bairro da nossa escola árvores, canteiros, praças, plantas. Não, sim. Aí se vocês colocarem que sim, é algumas ou é a maioria das ruas? Certo? 2. As ruas são pavimentadas? Não ou sim. Aí se for sim, algumas ou a maioria é pavimentada? 3. As ruas estão conservadas, ou seja, elas estão bem cuidadas? Por exemplo, a pavimentação não tem ondas nem buracos e os carros conseguem trafegar sem dificuldade? Por exemplo, as ruas do nosso bairro, elas são tranquilas? Elas não possuem nenhum buraco? Não? Sim. Se sim, algumas ou a maioria? Certo? 4. Há tráfego intenso de veículos, ou seja, eu consigo ver muitos veículos andando pelo nosso bairro? Não, sim, se sim, é algumas ou é a maioria? Certo? 5. Há faixa de pedestre nas ruas e avenidas? Não, sim, se sim, em algumas ou na maioria? 6. Há semáforo nas ruas? Farol? Não, se sim, em algumas ou na maioria, tá? Página 124. 7. Há placas de sinalização na rua? Por exemplo, pare, não buzinar, a quilometragem que é permitida naquela rua? Não, sim, se sim, em algumas ou na maioria? E anote o significado de duas placas que você já observou no nosso bairro. Por exemplo, a gente encontra placas com a quilometragem, por exemplo, 50 quilômetros, que é o permitido. A gente encontra placas de pare, certo? Vocês coloquem aí para mim duas plaquinhas que vocês já viram no nosso bairro. 8. Há calçada nas ruas? As ruas, elas possuem calçadas? Não, sim, se sim, em algumas ou é na maioria? 9. As calçadas, elas estão em bom estado? Não, sim, algumas ou a maioria? Aí vocês vão me dizer se sim, se é em algumas que possuem bom estado ou se a maioria das ruas, das calçadas estão em bom estado. 10. Existem paredes ou muros pichados? Sim, não, tá? 11. Que tipo de construção é mais encontrada no bairro? Aí vocês vão me dizer. Casas residenciais, prédios de apartamentos, casas comerciais, prédios comerciais ou fábricas. Terceiro, pode marcar mais do que um, tá? Por exemplo, se a gente for pensar no nosso bairro, a gente encontra casas residenciais, a gente encontra prédios de apartamentos, a gente encontra também casas comerciais e prédios comerciais, certo? Não tem muitas fábricas no nosso bairro, mas, certo? Então, marquem para mim o que vocês mais acham que tem, qual é o tipo de construção que a gente encontra no nosso bairro. 12, página 125. Há casas e prédios antigos? Se sim, qual que é o estado de conservação deles? Então, vocês vão me dizer não ou sim, tá? Se sim, se há alguns que são antigos ou se a maioria é antiga. E aí, vão me dizer se eles estão em bom estado ou se eles não estão em bom estado de conservação. 13. Há monumentos históricos? Por exemplo, museus, estátuas, lugares que contam uma história do nosso bairro? Não, sim, se há alguns. Se tiver, qual é ou quais são? Tudo bem? 14. Assinale com X os serviços públicos que o bairro possui. Pode assinalar mais de um serviço. Então, eu tenho serviços lá. Água encanada, transporte coletivo,
telefone público, rede de esgoto, coleta de lixo, luz elétrica, creche, escola, posto de saúde e hospital. Então, vocês vão marcar um X no que tem de serviço público no nosso bairro. E 15. A área de lazer, em caso positivo, assinale quais. No nosso bairro, a gente encontra uma praça, um parque, uma quadra poliesportiva. Vocês vão marcar se sim ou se não. E se houver outras que não sejam essas 3, indique quais são elas. Tudo bem? Deu para entender o que vocês vão fazer nessa atividade? É muito tranquila, a gente vai ter que usar a nossa memória, porque a gente não vai estar lá, não vamos estar passeando ali, tá? Depois que vocês fizerem esse estudo do meio, essa análise do estudo do meio, vocês vão lá na página 126, tá? Tá escrito assim no título, o bairro da minha escola. Então preste atenção no que vocês vão fazer aí. Depois de realizar o estudo do meio, além de conhecer melhor o bairro de sua escola, você tem registro de várias informações sobre ele, certo? Então a gente vai ter informação se o bairro é arborizado, se não é arborizado, se o bairro tem calçadas, se não tem calçadas, entre outras coisas, tá? Assim, uma parte do seu estudo sobre o bairro já está concluída. A gente conheceu um pouquinho como ele é. Passaremos então para a segunda etapa, tá? As informações registradas no roteiro serão transformadas em um textinho sobre o bairro de vocês. Sobre o bairro da nossa escola. Desta forma, outras pessoas saberão o que você descobriu. Então, o que vocês vão fazer? Depois de vocês fazerem todo o roteirinho de estudo do que tem no nosso bairro, no bairro da nossa escola, vocês vão fazer um textinho, um pequeno textinho. Então, presta atenção aí. Atividade 1. Utilizando as informações coletadas através do roteiro, descreva o bairro onde está a nossa escola, tá? Para produzir seu texto, escolha dados que considerar mais interessantes. Mas atenção, transmita o maior número possível de informações, para que o leitor que vai ler o seu textinho possa ter uma imagem bem clara de como é o bairro de vocês. Veja um exemplo de como construir ou como escrever esse texto. Terceiro, vocês vão construir esse texto com as palavras de vocês, certo? Só que a gente precisa respeitar algumas regrinhas. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Parágrafo, letra maiúscula, ponto final, ponto de interrogação se for necessário, certo? Então, o que é descrever? Descrever significa expor, certo? Por meio de palavras, alguma coisa ou algo, certo? Nesse caso, a gente vai descrever sobre o bairro da nossa escola. Então, eu vou ler para vocês aqui, ó, vou mostrar um exemplo de um textinho de como vocês podem fazer. Se vocês quiserem seguir o mesmo roteirinho aqui, podem fazer colocando as informações do nosso bairro, tá? Então, como é que é? No bairro em que se localiza a escola em que eu estudo, algumas ruas são arborizadas. As ruas também são pavimentadas. A maioria está conservada e não tem muitos buracos. O tráfego não é intenso, mas nas ruas e avenidas há faixa de pedestres e semáforos, o que torna mais segura a travessia das pessoas. Na rua da minha escola, há um prédio, certo? Então, pequenininho, é um texto muito pequeno, mas vocês viram que tem várias informações nesse texto. Fala sobre a arborização da rua, fala sobre as ruas pavimentadas, fala sobre se ela está conservada ou não, se o tráfego é movimentado ou não, se possui faixa de pedestre, semáforo, se ela é segura ou não, o que tem nela. Então, vocês vão descrever bem pequenininho, não precisa fazer um textão, mas descreve para pro. Pode levar em consideração esse texto que tem na apostila de vocês e só mudar as palavrinhas conforme for o bairro da nossa escola. Tudo bem? Então, nesta aula a gente vai parar por aqui, tá? Vocês vão fazer o roteiro de estudo, vão relembrar, usar a memória de vocês, certo? Para conseguir descrever em forma de um textinho pequenininho como que é o bairro da nossa escola. Na próxima aula de História e Geografia, a Pro vai contar um pouquinho a história do nosso bairro. E aí nós vamos fazer um novo textinho sobre isso. A Pro vai ajudar vocês a fazerem esse texto. Tudo bem? Eu espero que tenha ficado clara a nossa aula. Mas qualquer dúvida, a Pro vai estar online na plataforma Ângulo para vocês irem conversar comigo. Tem alguma dúvida na hora de descrever a minha rua, preciso falar com a Pro. Procurem a Pro lá. Tudo bem? Uma ótima segunda-feira para vocês. Se cuidem bastante, certo?
E a Pro ama muito vocês, está morrendo de saudade. Não vejo a hora da gente retornar para a escola, para nossa sala de aula, para nossa rotina diária, certo?